O agonizante problema da segurança da salvação. Para onde olhar quando é temível olhar para dentro de si? O problema mais difícil quanto ao assunto da segurança da salvação não é determinarmos se os fatos objetivos do cristianismo são verdadeiros. Deus existe, Cristo é Deus, Cristo morreu pelos pecadores, Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo salva para sempre todos que creem nele, etc, etc. Esses fatos são o alicerce firme de nossa fé. Todavia, o problema agonizante é saber se eu sou realmente salvo por esses fatos. Em resumo, o grande problema é saber se eu tenho a fé salvadora, o que torna isso agonizante para muitos na história da igreja e em nossos dias é o fato de existirem pessoas que imaginam possuir a fé salvadora quando não a possuem. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 7, 21 e 23: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, a pergunta crucial para muitos é esta: eu tenho realmente a fé salvadora? A minha fé é verdadeira? Eu estou enganando a mim mesmo? Algumas pessoas que têm boas intenções tentam amenizar o problema por tornarem a fé em uma simples decisão de afirmar certas verdades, tais como Jesus é Deus, Ele morreu pelos meus pecados. Outras tentam fazer do problema algo menos inquietante, por negarem que qualquer tipo de mudança de vida é realmente necessário para demonstrar a realidade da fé. Por isso, descobrem uma maneira de fazer que as palavras de Tiago 2,17 signifiquem algo diferente do que parecem significar. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas essas estratégias que visam fortalecer a segurança da salvação têm um efeito contrário. Negam algumas partes das Escrituras, e até a fé minúscula que eles preservam pode ser atormentada e questionada pela alma oprimida. Não resolvem o problema e abrandam a verdade. E talvez, o pior de tudo, dão segurança de salvação à pessoa que não deveria tê-la. Em vez de minimizar a natureza miraculosa, profunda e transformadora da fé, e em vez de negarem que existem mudanças de vida necessárias que demonstram a realidade da fé, deveríamos abordar de outra maneira o problema. Deveríamos começar reconhecendo que há uma garantia objetiva para descansarmos no perdão de Deus para os nossos pecados, e há uma garantia subjetiva para a certeza de que nossos pecados são perdoados. A garantia objetiva é a obra consumada de Cristo na cruz, que aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A garantia subjetiva é a nossa fé, que produz o fruto de sermos santificados. Em seguida, devemos compreender que a fé salvadora tem duas partes. Primeiro, a fé é uma visão espiritual da glória ou beleza no Cristo do Evangelho. Em outras palavras, quando você lê ou ouve o que Deus fez pelos pecadores na cruz e na ressurreição de Jesus, o seu coração vê isso como algo sublime e glorioso em si mesmo antes de você ter certeza de que é salvo por meio disso. Penso ser esta a ideia de 2 Coríntios 4,4, quando Paulo disse que Satanás cega a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para que a fé seja real, tem de haver uma luz sobrenatural que Deus faz resplandecer no coração, a fim de mostrar-nos que Cristo é glorioso e sublime. Isso acontece
como uma obra do Espírito de Deus por meio da pregação do Evangelho. Segunda, a fé é um descanso garantido neste Evangelho glorioso para nossa salvação. Eu digo descanso glorioso porque há um descanso não garantido. Pessoas que imaginam que são salvas, mas não são, porque nunca chegaram a ver a glória de Cristo como sublime e constrangedora. Essas pessoas creem somente por causa da garantia do livramento do mal, e não porque veem a Cristo como alguém mais glorioso e desejável do que todas as coisas. Mas, para aqueles que veem, à luz do Evangelho e da glória de Cristo, o seu descanso é garantido. No aspecto prático, isso significa, primeiramente, que devemos continuar olhando para a cruz e para a obra de Deus em Cristo, porque este é o lugar em que Deus faz a luz do Evangelho resplandecer. Se nós nos tornarmos excessivamente introspectivos e analisarmos demais as nossas emoções, afundaremos em dúvidas desesperadoras, porque a luz confirmadora não resplandece de dentro de nós, e sim de Cristo no Evangelho. Temos de olhar para fora de nós, olharmos para Cristo e sua obra, se desejarmos ter a segurança da salvação, firme em nosso íntimo. Em segundo, devemos orar continuamente a Deus, pedindo-lhe que ilumine os olhos de nosso coração. Em terceiro, devemos expressar nossa confiança em Cristo por amarmos uns aos outros, conforme disse o apóstolo João. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. E em último, devemos a segurança da salvação interpretá-la como um precioso dom de Deus. E, portanto, oremos uns pelos outros, para que este dom seja abundante entre nós.